Marcelo Gomes recolheu para os boxes. Vamos para a relargada. Olha o Arthur Bragantini já passando todo mundo por fora. Que é isso, Arthur Bragantini? Estranha essa relargada do Arthur Bragantini, já vem aparecendo, inclusive na terceira colocação. Olha o Rafael Figueiredo. Que é isso? Segura, Rafael Figueiredo. Segura, Rafael Figueiredo. Ali tá bem claro que ele não soube medir a extensão do carro aqui. No pneu, na lateral. Como o Bragantini veio voando por fora, eu acho que, tá vendo? Ó que ele tá atrás, ó, tá vendo? Aí dá pra ver. Ó, ele ficou com medo de vir no Bragantini e não se distanciou bastante do Pedrinho. A câmera on-board dele, ó, dentro dele, ó o capacete dele. Ele virou, ele viu o Arthur, aí ele ficou com medo de vir e bateu. Entendi. Porque ele também não teve a sensibilidade de ver que o Pedrinho também estava vindo para esse lado. Não, ele foi reto. Em cima. É que ele só viu o Bragantini depois que ele já estava no meio. Sim. Mas então a culpa é de quem? O Pedrinho quis puxar para fazer a tomada, para não ficar tão por dentro. Você vê que ele veio trazendo para a direita e o Pedrinho veio espremendo ele. Então o Pedrinho também aí eu acho que tem um pouquinho de... Ele se sentiu talvez pressionado porque o Arthur veio em linha reta. Nessa brincadeira é o seguinte, eu tenho 2 side pod laterais, tenho 2 assoalhos de cada carro, né? Tenho a panca inteira na suspensão que eu vou ter que trocar dele. Tenho toda a asa dianteira que saiu voando, quer dizer, ficou pendurado os flaps da asa dianteira dele, tá certo? Mas dá uma olhada nisso, ó o perigo disso. O mais perigoso para mim, na verdade, é o risco que todo mundo correu, porque imagina se ele bate na roda diretamente, é que ele deu a sorte de bater no side pod. Exato. Porque ele ia sair voando aqui de ponta cabeça, vai cair de ponta cabeça em cima do Bragantino. O Braga nessa ocasião não teve culpa. Ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu acho que o anjo da guarda jogou ele pro lugar dele. Exatamente. Porque senão o Rafael ia subir na arquibancada. Exatamente. Aí ele tenta pegar o volante de novo, o volante dá uma Tava porrada totalmente vendido aí. O Arthur salvou ali. Completamente vendido, ó. Ele ia dar uma panca no muro que ia... Eu acho que, sabe, a gente não tá... Acho que eu não tô batendo com a força exata nesses meninos. Acho que eles precisam tomar umas porradas. Porque assim, não dá pra ficar desse jeito, tá certo? Assim, o próximo que fizer isso tá expulso da categoria, tá certo? Acho que eu não quero gente assim. E isso aí. Lembrei agora que eu tô com o gravador. Eu cheguei no Pedrinho. Ele me passou numa errada de massa e rodei. Ele conseguiu ser mais forte e agora na perseguição dele. Olha a corrida colocando por dentro, ali a curva do café. Lado a lado, lado a lado. Estamos com ele por fora, mas também por dentro. Colocado, Marcelo Venta. Eu não sei o que aconteceu com aquela merda toda, entendeu? Não é porque a batida do Rafael parece que ele estava lento, quem olha na televisão pensa que está lento, ele estava 170, 180 por hora ali. Não é bem um negócio que eu posso chamar de lento. Existiu inexperiência, mas existiu também a coisa aguerrida do Rafa que está colocando em risco a vida dele e dos outros pilotos também. Então, nessa parte, a gente vai ter que segurar um pouquinho a onda dele. Assim, nesse momento dessa corrida, a gente saiu com 5 carros batidos, né? 6 carros batidos, né? De batidas maiores a menores, 6 carros batidos. São carros de Fórmula. É um carro que tem as rodas expostas. Veja, 5 carros batidos numa corrida de Fórmula que tem 10 carros, nesse momento, é 50% de batida. Isso tem que acabar. Naquela ocasião, se ele tivesse recuado, ele estava com um carro ótimo, ele teria um carro em condições de ter ganho a corrida e não de ter chegado na terceira posição. Então, eu acho que nesse ponto ele não tem experiência suficiente para estar
nesse nível de risco ainda. Então ele tem que recuar um pouquinho e isso os outros pilotos estão fazendo lição de casa. E eu vou, inclusive, pedir para que eles próprios façam um julgamento, porque assim, eles têm consciência do que é certo e do que é errado. Se eles querem continuar convivendo num ambiente que cada vez tende a ser mais perigoso, porque as velocidades vão aumentando, é uma decisão que eles podem querer tomar e que eu não vou permitir. Cara, você pisou fora do riscadinho, você tá fora do negócio, você tá aqui, tá certo? É assim que funciona na Fórmula Inter. Os bastidores da Fórmula Inter estão tensos com tudo que aconteceu na última etapa. Mas no universo do automobilismo, existem riscos que os pilotos não podem ignorar. Eu vejo da seguinte forma, a competitividade sempre vai existir e a partir do momento que o piloto se sente rápido e se sente apto a disputar posições e a ganhar corrida, ele vai ser mais competitivo. Isso é um fato, em qualquer categoria do mundo, em qualquer lugar e em qualquer esporte, inclusive. E na hora eu fiquei bastante assustado e por um segundo acabei até pensando, puxa, será que realmente não é algo que coloca em risco a minha integridade física? Claro, isso passa pela minha cabeça. Eu sempre digo para pilotos novatos que são muito rápidos e se arriscam demais, eu falo, sabe o que está faltando em você? Um pouquinho de medo. Porque enquanto você não tiver um pouquinho de medo, é capaz de você se matar. Até os 80 anos, quando você tiver o Bragantini, talvez confirme a mesma coisa, que você senta no carro de corrida, você vai largar, tem que estar nervoso, tem que ter o frio na barriga, você está num carro de corrida. Eles perguntaram para mim qual que te motiva, né? Eu disse, o que me motiva é o risco. A pessoa olhou para mim e falou, como o risco? O fato de eu estar me arriscando é isso que me motiva. Que o dia que eu não tiver mais o risco, né, perdeu a graça. É claro que tem que ser dosado e isso é até trabalho nosso dos coaches, segurar um pouco o ímpeto da moçada para poder dosar a competitividade com irresponsabilidade. Eles não podem ser irresponsáveis, mas eu acho também que eles não podem ser frouxos. Apesar desses riscos, a paixão pela velocidade é um sonho da vida inteira que eles precisam abraçar com toda a força. O meu pai sempre gostou muito de carro. Meu pai, eu sempre presenciei meu pai correndo. Desculpa aí, pai, mas eu sempre presenciei você correndo na Castelo. Mas sempre com a preocupação em nos ensinar qual é a forma correta de correr. Ninguém gosta de sentar geralmente no banco do meio, né? Sempre na janela. Para mim o negócio era o banco do meio. Eu conseguia ver lá na frente os carros que tinham na estrada e tal, e tentava ficar adivinhando o nome dos carros e aquela coisa de moleque. Então, coleção de carrinhos, de réplicas, a coisa do carrinho de rolimã foi o primeiro carro que eu pilotei de fato e adorava, porque tanto faz se tem motor ou não, o negócio é ter 4 rodinhas ali e tal. Desde muito jovem, volta da TV, assistindo corrida com meus pais, ou meu pai mesmo produzindo pequenos carrinhos de papelão e me levando para assistir corridas no autódromo. Meu pai corria de Fórmula 1 em 94 e em algum momento ele decidiu que não era mais a vez dele correr e que ele queria passar essa experiência para os filhos, e nesse caso o filho mais velho que era eu. Então nós compramos um kart. O pai, ele nunca me levou para um estádio de futebol, e sim ele já me levou direto para um autódromo. Então o bichinho do automobilismo já entrou na minha veia, no meu sangue desde pequeno. Eu nunca tive a pretensão de levar isso como uma profissão. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em diversas outras atividades, eu sou formado em Direito, mas eu sempre tive presente no meio do automobilismo. As circunstâncias da minha vida me trouxeram hoje a viver do automobilismo. Quando eu era mais adolescente, lá na faixa dos meus 15 anos, 16 anos, eu sempre passei os meus fins de semana em Itu. E tem uma cervejaria lá em Itu que construiu um kartódromo. E aí acabou juntando minha paixão por carros e aí eu conheci esse lado de competição de kart. E foi aí que eu comecei a me interessar. Foi indo, mas nunca realmente tive apoio, incentivo. Não, vamos lá transformar o Rafael num piloto de Fórmula 1. Sem dúvida, a questão dos estudos e tudo mais foi uma prioridade, nunca pensei em abrir mão disso. Eu tenho uma outra profissão. Minha profissão é escrever software, é algo que eu faço desde os 16 anos e que torço para fazer para o resto da minha vida. É próximo dessa minha paixão por programação está a minha paixão por automobilismo. Eu já havia feito comentários para TV, para corrida, eu já havia feito trabalho de coach em outras circunstâncias com parceiros meus no kart. Eu saí de multinacional, enfim, de tudo que eu sempre trabalhei.
E eu abri um negócio meu que era uma oficina de carro. E isso me trouxe mais ainda para dentro do automobilismo. Então, em 2014, eu estreiei assim, numa categoria de automobilismo, que era Stock Car Júnior, chamada Stock Car Júnior, era uma categoria de acesso para Stock Car na época. Fiz uma primeira temporada bacana, consegui ser campeão lá na temporada seguinte, em 2015. E aí, a coisa do Fórmula para um amante do automobilismo é um Fórmula, é a cabecinha para fora, é o que você vê na TV. A primeira vez que eu andei no Fórmula Inter foi em fevereiro de 2017. A sensação que eu tive foi uma espécie de um flashback da minha vida inteira. Eu acabei passando muitos anos deixando essa minha paixão de lado. Fui para a Fórmula 1600 em 2016, consegui terminar em terceiro lugar na minha categoria, que é Light. Paralelamente eu via uns carros muito bacanas, muito bonitos ali no box do lado, fazendo testes e isso e aquilo e tal. Fui descobrir que depois era uma categoria que estava nascendo e chamava Fórmula Inter. Eu já convivia no Paulista de Automobilismo há algum tempo como piloto do Safety Car e sempre escutei falar, tá aparecendo uma Fórmula nova, uma Fórmula Inter. A maioria falando, isso nunca vai dar certo, imagina, uma categoria de Fórmula no Brasil com a crise, isso não é possível. E eu fui um dos que falei, realmente, é uma ideia audaciosa e maluca. Ter terminado em terceiro lugar na Fórmula 1600 em 2016, que foi o primeiro ano na categoria, me deixou muito feliz, muito satisfeito, mas realmente acho que alguma coisa ali, a gente sempre acha que é 100% consciente, mas algumas decisões não são. Percebi que realmente a Fórmula Inter tinha características muito diferentes no aspecto competitivo, no aspecto carro de corrida. A Fórmula Inter é um carro de corrida, com apêndices aerodinâmicos, com pneu de corrida, com potência. Eu entendi que a Fórmula Inter era uma família ali que estava nascendo e realmente um esforço, acho que essa é a principal questão e diferença, acho que um esforço muito grande e alinhado de fazer a coisa acontecer. E eu sentei para conversar com o Marcos sobre outros assuntos, sobre outros negócios, e aí ele começou a me perguntar o que eu fazia no automobilismo, o que eu não fazia, e eu expliquei para ele que eu estou envolvido em diversas frentes. Em um certo momento ele falou, mas como que é seu trabalho de coach? E eu expliquei para ele, eu tenho um trabalho informativo. Aí ele parou, a cabeça dele, a gente sabe muito bem que trabalha pensando sempre lá na frente, 300 coisas ao mesmo tempo. E aí ele me convidou para ser coach e eu prontamente aceitei. O meu medo não era a categoria nova em si. Eu não digo não para trabalho, isso não era meu medo. O meu maior receio foi chegar ao lado de um Bragantini e de um Luciano e falar, oi, vim ser coach com vocês que tem muito mais experiência do que eu. Quando eu tirei da gaveta esse assunto junto aos meus pais e à minha família em geral, a gente percebe que existe uma certa restrição em falar sobre o assunto, porque é um assunto que incomoda um pouco. Mas depois que o meu pai e minha mãe vieram aqui, viram toda a estrutura, viram como a Fórmula Inter se preocupa com a segurança dos pilotos acima de tudo, que isso trouxe a eles uma segurança de que eu não estaria colocando a minha vida em risco e eu estaria fazendo algo que é a realização de um sonho meu. Eu fui super bem recebido, até porque desde o começo eu deixei claro qual era a minha intenção ali, que era ajudar eles e agregar no trabalho deles. E eu acho que também com o tempo os pilotos foram me entendendo aquilo que eu quero passar para eles, foram me respeitando um pouco mais e a coisa fluiu bem. Então o medo inicial já se foi e hoje eu me sinto parte de uma família que me recebe muito bem toda vez que eu chego no autódromo. Se para correr bem é preciso um pouco de medo, será que o último round não deixou a pilotada da Inter tensa dentro do carro? O meu estilo de pilotagem, é claro que com o que aconteceu no episódio passado deve mudar, porque eu não quero bater. Eu não estou aqui para bater, eu não estou aqui também para competir e ganhar a qualquer custo. Eu estou aqui para me divertir. Não só pela última corrida, que foi uma corrida cheia de emoções, mas sem dúvida, desde que nasceu meu filho, muita coisa muda. Muda dentro do carro, muda dentro do autódromo. A primeira corrida que eu fiz depois do nascimento do filho, eu sentei no carro e falei, bom, o filho lá em casa
esperando, né? E tenho 9 outras pessoas aqui correndo comigo, que pelo menos elas sabem que eu tenho um filho em casa também, então vai dar tudo certo. Eu realmente não tinha nenhum plano de correr, eu não vim pra isso. Como foi um negócio de última hora, minha esposa nem tá sabendo, assim, eu vou mandar uma mensagem pra ela, pra dizer que tal, e minha filha tem 4 meses, não vai dar pra explicar pra ela que papai vai fazer algo um pouco mais arriscado hoje. Não mudei meu estilo de pilotagem, não acho que me tornei um piloto ou mais lento ou mais cauteloso. Você entra no carro, põe o capacete, não quer chegar atrás de ninguém que está na sua frente, mas você tem uma pessoinha ali no ouvido falando, o filho tá em casa, o filho tá em casa. Você entra no seu modo competidor, que todos nós temos, é aquele sentimento de concentração profundo que só te faz querer ganhar um milésimo aqui, outro ali. Eu provavelmente vou ser vítima desse de novo. Eu não coloco o desejo de vitória acima de tudo. Eu acho que eu vou ficar mais atento agora. Se eu perceber que vai haver toque, que vai haver alguma coisa, eu vou me afastar, eu vou deixar me afastar, independentemente da colocação, independentemente de eventual pressão de patrocinador. Essas brigas mais acirradas vão acontecer. Se pilotos acreditam que os 10 ou os 15 amanhã e 20 vão ser amigos e irmãos para sempre, eles estão enganados. Eles vão brigar, eles vão discutir, eles vão ter problema na pista, eles vão ter problema fora da pista. Claro que isso pode ser resolvido depois, mas nem tudo são flores. E essas coisas, essas disputas, esses toques vão acontecer e eu acho, sim, muito saudável. Eu acho que hoje em dia essa competitividade em excesso ainda é um pouco irresponsável pelo fato deles não terem experiência e não saberem o que cada manobra pode ocasionar. E eles vão saber disso, infelizmente, quando eles baterem. A gente vai ser um pouco duro com eles, porque é necessário para baixar um pouquinho essa adrenalina deles e explicando para eles, mostrando para eles que isso não é uma atitude inteligente. E piloto campeão é piloto inteligente. Piloto burro não é campeão de nada. E chegando perto da hora do 8º round, a categoria precisou tomar providências. Marcos Galassi convocou todo o time para um briefing extra depois dos treinos. E essa conversa não foi nada fácil. Eu vi você através de 4 câmeras diferentes. Chamei esse sujeito aqui, porque assim, eu não quero condenar veja, isso aqui não é um tribunal. Não é para condenar ninguém. Mas eu acho que vocês têm que ter consciência do que acontece. E vocês estão ali a 200 por hora. Na hora que você encosta uma roda numa outra roda, vocês já viram isso na televisão. Ou eu preciso explicar o que acontece. E assim, se tivesse uma porrada ali, ia todo mundo pro buraco. Porque aquela merda era uma relargada e era a primeira volta, tava todo mundo junto. Não tinha gente espalhada. Todo mundo vindo normal na largada. O problema é, um erro no cara que tá na ponta é trágico. Você é o causador do acidente, porque você tá atrás. O cara que tá atrás tem a responsabilidade. A hora que você não tirou o pé nem pra fazer... aí você se condenou pra mim. Seu controle sobre o carro era menos 100. A energia cinética do carro manteve o carro numa certa trajetória, porque ele bateu de um lado do outro. E assim, eu fui ver, frame a frame, você deu mais rabo. Mas eu acho o seguinte, cada vez que vocês abusarem, vocês não estão abusando só da sua capacidade. Você pode estar colocando a vida de outro em risco. O próximo que fizer isso vai receber penalidade. Eu posso até determinar, vamos fazer aqui um leque de penalizações. Deixa de treinar, pega um treino livre e tá fora. Fez de novo, 2 treinos livres e tá fora. Fez de novo, larga em último. Fez de novo, nem corre. Depois dessa prova, nós vamos ter 3 pro final. Então vai estar o cinturão entrando em pauta. 3 to go, entendeu? Porque assim, são as 3 descartes, são as 3 coisas, são as 3 chances, entendeu? E a gente vai bater isso na televisão, vai bater isso num monte de lugar. Para quem tá desde o começo, são as 3 finais. Mas que para mim são as 3 que começam o jogo. Nós estamos numa fase de nascimento. Nós somos poucos ainda. A gente pode construir o nosso próprio código de conduta, nosso próprio código de regras. E assim, é uma questão de respeito com ele, com você, com ele, com outro. Nós somos uma merdinha de um grupo pequenininho, com 10 carinhas ali. Será que a gente não consegue? Tem uma lenda com a gente aqui, tem um cara que já andou internacionalmente, tem outro que já foi em 400 categorias, entendeu? Será que entre nós a gente não consegue criar um código de conduta entre nós? Eu gostaria que vocês se respeitassem. Essa prova aconteceu desse jeito, para mim foi um alerta, certo? Para dar esse recado para vocês. Acho que todo mundo levou uma bronca. Eu também levei. Eu acredito que não foi pra mim a bronca.
eu tô bem tranquilo com isso, minha condição sempre foi muito cautelosa. Não mexeu, não afeta em nada pra mim. Eu acho que é esse pensamento que todo piloto da Fórmula Inter tem. É o meu pensamento também, primeiramente a integridade física. Precisei tomar uma decisão em milésimos de segundo. Para quem está assistindo é fácil, você pode voltar e rebobinar, mas para quem está lá dentro você tem um milésimo de segundo para decidir. E é muito difícil você estabelecer até onde vai a competitividade. Porque a gente está falando de pessoas que amam esse esporte e que se colocam sob risco toda vez que eles entram no carro. Então, por um lado, a gente tem o Marcos, que preza muito pela segurança, muito preocupado. Alguns pilotos até entendem essa preocupação e são mais fáceis de manter a cabeça no lugar nesses momentos. Tem um outro grupo que é mais competitivo e mais passional. Esses, você escuta afirmações do tipo, mas poxa, como é que eu vou deixar passar? Eu tô numa competição. Baixou a viseira do capacete, você esquece amigos, você esquece coleguistas, você esquece tudo. Você tá lá é para tentar chegar no lugar mais alto do pódio, é para isso que você participa de uma corrida. Só que visualmente, para quem curte automobilismo, essa daí foi um momento épico da categoria. Então é bastante conflitante para lidar com isso, né? Eu confesso que eu achei muito bacana. O que aconteceu ali foi aquele momento de toque de corrida, mas realmente a segurança tem que ser levada em consideração. Eu não entro na pista para ser mais um, para fazer número, eu entro para vencer. Então isso não mudou, isso é uma característica minha e isso é que faz a categoria ter esse brilho na televisão, né? Essa coisa de não ser aqueles carros bonequinhos, bonitinhos, só não. Aqui tem todo aquele charme que uma corrida precisa ter. A competitividade é necessária porque é um esporte, não tem como tirar a competitividade do momento da corrida. Um treino livre pode até ter menos competitividade, mas na hora da corrida não tem como não ter competitividade. Mas se você é inexperiente e você está num lugar que os acidentes são graves, quando acontecem, eles são sérios, tira o pé. Nada vale mais do que uma vida, né? Então eu acho que é isso. É inexperiente, não sabe se vai dar, tira o pé.